Fala pessoal, bem-vindo ao DP Estratégico em Pauta, mais um episódio sexto, hein? Convidado interessantíssimo aqui. Como a gente sempre falou, temas que são relevantes para o empresário, para você que atua na área, principalmente que é as pessoas que comandam a área aí. Mas no sentido de fazer com que a área tenha menos custo possível, tenha mais resultado. Por isso que é o DP Estratégico em Pauta. Bom, meu convidado de hoje aqui, é uma honra receber ele comigo aqui. Ele é advogado e mestre em Direito da PUC de São Paulo, especialista em turnaround, já estruturou mais de 1.500 empresas, né, em crise financeira. E hoje, quando a economia está péssima, geralmente as empresas realmente fazem um custo, tem um impacto enorme financeiramente. E ele tem sob gestão hoje 3,3 bilhões em passivos, é muito dinheiro. É diretor executivo da Granito Bonelli, advogados, investidor em negócios, setor financeiros, crédito, estratégia empresarial. Felipe Granito, obrigado pelo bate-papo de hoje, hein? Muito obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui contigo. Uma honra, esse currículo aí é exagerado. Nada, Honra imagina. estar aqui. Se eu pegasse uma página e meia de toda a entrega que você já fez, hein? É isso. É Legal, vamos verdade. estar contigo, vamos estar contigo. Imagina que Parabéns pelo isso. podcast, viu? Obrigado. É uma honra estar aí. Cara, o nosso bate-papo hoje aqui ele vai ser voltado mais para o turnaround, né? Eu Uhum. queria que você explicasse mais, deixar um tempo para você falar um pouquinho mais da Granito e a Bonelli, a GBA, né? A Uhum. advocacia, o trabalho que vocês fazem lá, um pouco mais da sua carreira. Fica à vontade, mano. Legal, legal. Bom, vamos lá. Então, o negócio principal, a estrutura principal, ela nasceu como um escritório de advocacia voltado inicialmente já, Jean, para a recuperação de empresa em crise. O escritório ele vem com um propósito muito claro nesse sentido. E é mais ou menos esses números que você falou mesmo. A gente tem, são mais de 1.500 CNPJs que já passaram pela nossa operação. Hoje temos ativos em recuperação empresarial, 1.300 e poucos CNPJs, Uhum. um passivo aí de quase 3,5 bi sob gestão. E isso traz uma representatividade interessante e, consequentemente, traz para a gente algumas visões estratégicas de por que o empresário experimenta a Então. crise. De onde ela vem? Como é normalmente o caminho natural do empresariado brasileiro? Uhum. Por que crédito é tão importante, é fundamental para o crescimento, para a alavancagem e também pode ser uma grande corda para o empresário se enforcar. Então, acho que esse trabalho de recuperação empresarial, que é o turnaround, que o turnaround nada mais é do que um momento de virada de chave do negócio. É um Uhum. momento de mudança. Perfeito. Eu posso falar de turnaround para empresas crescendo. Estratégia de turnaround, em que eu vou mudar completamente a estratégia operacional e eu vou criar um plano de guerra. Crescimento saudável, né? Pode ser, eu vou criar um plano de guerra, mas é uma virada de chave Entendi, mesmo, entendi, entendi. ou eu vou reestruturar uma operação em crise. Então, turnaround, pensa que turnaround é gênero. E aí existem várias espécies de turnaround. Por exemplo, recuperação Uhum. judicial é um turnaround. Recuperação extrajudicial é um turnaround. São modelos de reestruturação empresarial que eles são os modelos tradicionais, convencionais, mas pouco eficazes. Uhum. O que está acontecendo hoje no mercado? E essa é uma realidade que a gente não consegue se afastar dela. Nós estamos experimentando isso com dados. Um dos momentos de maior instabilidade econômica para a base do empresariado. O Brasil tem hoje 24 milhões de CNPJs ativos. Dos 24 milhões de CNPJs ativos, a gente considera grupo econômico, Uhum. a gente considera filial. Dos 24 milhões, 8 milhões, isso dados do mês passado, 8 milhões têm apontamento no Serasa. Um terço. Um terço das Esse é o empresas. maior número da história de quando Muita esse empresa, dado né? começou a ser medido. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um momento de instabilidade econômica, principalmente da base empresarial. Ok. Uhum. Consequência disso, quando uma empresa em cadeia entra em crise, normalmente vem lá de cima das grandes Uhum. corporações, toda a cadeia produtiva entra como consequência também. O movimento de pedido de recuperação judicial só aumenta, só cresce cada mês. O Banco do Brasil agora se pronunciou falando, e é provável que isso aconteça, mas falando que quem do agro pedir RJ, ele vai colocar uma classificação de rating diferente para limitar crédito no futuro. Isso é uma loucura. Que é Pensar o uma coisa. motor da economia, né? Exatamente. Mas o que a gente está experimentando hoje, uma crise, ela não é sistêmica, Uhum.
mas ela tem impacto geopolítico, macroeconômico, política monetária, tudo isso influencia diretamente na operação empresarial. E o empresariado brasileiro, ele é sensível a esse tipo de mudança. Então, isso faz com que a gente tenha que ter cada vez mais educação de gestão, de gerenciamento, porque a tendência de mercado é começar cada vez mais a afastar aquele empresário que não tem tanto gerenciamento do seu negócio Uhum. e manter aqueles que têm mais proximidade com seus números, com seus dados. Mas, em linhas gerais, é mais ou menos isso que a gente faz. Qual que é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é um turnaround administrativo estratégico bancário. O que é o foco? O foco é em estruturação de dívida, reestruturação de dívida, para garantir uma recuperação saudável do empresariado, sempre com um viés final de transação, de negociação. Esse é o foco principal do nosso processo de gestão, mas é gestão de crise. E aí, como consequência, eu tenho que entender a operação como um todo. Uhum. Né? Se for ver, você fala 1.500 empresas, né? A gente não tem, consigo medir aqui, mas no mínimo seriam 1.500 pessoas, né? Então, imagine a quantidade de pessoas embaixo e o tanto de imposto que é gerado para esses negócios. Eu fico pensando, imagine 1.500 empresas desaparecendo. Pois é. Tá acontecendo muito, né? Então, você pega a pandemia, pô, viu? É algo muito específico que todo mundo tem que se adaptar. Beleza. Mas esse cenário de quando tem, né? Quando você fala assim, o empresário e tudo mais, ele talvez seja o bicho-papão do negócio. Não é. Ele, na realidade, é o gerador do capital que vai gerir o mercado. Uhum, Então, quando você tem uma empresa que está passando por uma dificuldade dessa, ela consegue ter. É como se ele estivesse na UTI ali, né, com problema no coração, dá aquele choque, uhum. e ele volta à vida, né? Eu acho que nesse sentido, você percebeu que as empresas alavancaram e foram muito mais fortes no crescimento depois, quando fez esse trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. Quando passou por processo de reestruturação empresarial, o empresário volta muito mais forte, porque ele volta contra a consciência, contra a capacidade Uhum. de gestão. Mas o, é muito normal, né? A gente olhar para o empresariado e pensa bem, 24 milhões de CNPJ, 10% da população aproximadamente, é o que existe. Isso aí, mas isso aí considera MEI, PME, então Sim. considera tudo. Uhum. A gente teve um movimento está vivendo um movimento muito grande de abertura de novos negócios, de novas empresas, por conta Uhum. de um movimento de mercado mesmo. Está muito mais acessível ser empresário hoje, ter um CNPJ no nome hoje. Sim. Mas a gente tem a tendência, né, de olhar e falar, não, o empresário ganha muito dinheiro, tem uma distribuição desproporcional. Bom, podemos discutir sobre isso? Acho que o lugar ideal é sentar na mesa do bar com uma cerveja na mão para bater papo sobre o assunto, porque aí Uhum. entra em questão política e, social, mas o ponto principal é a economia, ela depende do empresariado para se movimentar. E quando um país entra em crise, os primeiros a experimentarem isso são os empresários. E a consequência é que, a partir do momento que uma empresa entra em crise, ela paga menos imposto, ela Gera menos emprego. emprega menos pessoas, e como consequência, o país inteiro sofre com essa desestruturação financeira. É, ponto é só político? Mas de forma nenhuma. É só geopolítico? Também não. São muitos fatores. A gente vem de uma evolução, Jean, de 5 anos só, de um fator externo que era completamente inesperado e que, ao mesmo tempo que potencializou muitos negócios, que foi a pandemia, Uhum. que potencializou muitos negócios, também fez com que outros muitos quebrassem. E essa potencialização de muitos negócios gerou uma alavancagem gigantesca. Essa alavancagem gigantesca, com essa variação de custo de capital. Pensa bem, na pandemia a gente tinha taxas de juros extremamente baixas. Chegou a O dois por Brasil, cento, 2%. 2%. O Brasil não tinha experimentado. Quanto nós temos hoje? Numa linha do tempo em que a gente demorou 2 a 3 anos para ir de 2,5 para 12, 13,
Pensa todo o crédito tomado, lastreado na Selic, Uhum. com base de cálculo a Selic, CDI mais tanto, todos os créditos tomados para aquisição de equipamento, para aquisição de veículo e para alavancagem de negócio, Super caro. ficou extremamente inviável o pagamento. Então, nós tivemos uma abertura muito grande de mercado, uma mudança de comportamento de mercado, e esse pós-pandemia ainda vai gerar consequência por muito tempo. Aí, no mesmo tempo, a gente entra em questão política, geopolítica, macroeconômica, e, consequentemente, a gente experimenta o que a gente está experimentando hoje, que é Uhum. uma instabilidade não sistêmica Uhum. ainda, mas que, se não for muito bem tratada e avaliada, ela pode se tornar. Veja que o Itaú, por exemplo, declarou um dos maiores lucros da história. Agora, a tendência é que nesse trimestre ele declare o maior lucro da história. Soa, no mínimo, estranho comparar essa notícia com a notícia de que nós temos o maior número da história de CNPJs negativados. No mínimo é estranho. Concorda? Sim. Tem. Por que será? Nosso sistema financeiro, ele, de certa forma, ele sugere, ele viabiliza e muitas vezes ele quase que fomenta o endividamento. Não só do PJ, Su- mas também do PF. Superendividamento. O sistema financeiro, pensa bem, na pessoa física, tá? Uhum. Quantos e quantos negócios atrelam eh, grandes empréstimos à folha? Quantos e quantos? Agora, e é saudável? É saudável. Em muitos casos é o crédito mais barato. Em muitos outros é só o começo do caminho para Não tem, aqui não vai ter uma recreio. crise, para uma Sim. dívida. E aí, qual que é o caminho natural? Eu começo pegando um crédito aqui, depois outro lá, depois outro lá, e aí eu faço uma nova linha de crédito rotativo, que eu tenho um limite para gastar, seja cartão, cheque especial, e as taxas de juros vão ficando mais altas e mais altas. E aí, a pessoa precisa, vamos trazer, tiramos da realidade do empresário, Uhum. precisa pagar, fazer o mercado, e não tem dinheiro. Aí ela vai lá no ATM do banco e ela vê, crédito aprovado, tanto, pegue agora, A forca tá ali, né? pegue agora. Cara, quem não vai pegar? Só que a taxa de juros é 13, 14, 15% ao Acho mês. que na hora nem lembra, né, da taxa de Nem juros. pensa, Tá nem ali precisando de pensa. dinheiro. E aí, meu amigo, entrando num colapso. E aí a dívida vira outra dívida, que vira outra dívida, ela é reparcelada, refinanciada, até chegar no momento que é impossível. Essa realidade micro que acontece na pessoa física acontece igualzinha na PJ. O empresário está lá, tem uma folha de 500 mil para pagar e teve uma desestruturação do ciclo financeiro dele. Aumentou, o cliente falou, ó, eu ia te pagar agora, eu vou te pagar daqui 15 dias. O que ele faz? Tem a folha. Vai deixar de pagar a folha? E Não tem eles não como. tem como, tem que pagar. Banco, Obrigação. uma, duas, três, quatro. E aí, quanto mais urgente é o crédito, Vai quanto ficando. menor. Exatamente. Aí o banco vai lá, faz os débitos automáticos de parcela, do limite de crédito, que ele paga o dinheiro dele emprestado com o próprio capital que ele empresta de novo e vai criando essa bola de neve. E cria, como consequência, o superendividamento. Que aí é somente com um advogado mesmo pra você renegociar. Às vezes cláusula até absurda, né? Não, muito difícil. Porque É, depende do tipo de empréstimo, né? Às vezes é captação para capital de giro ali e tudo uhum, mais, tem contrato, mas pré-aprovado é meio que tem muita cláusula. Feliz, né, cara? O banco tem uma força muito grande no Brasil. Grandes instituições detinham o mercado inteiro. Uhum. E esse poder é um poder que até afeta, de certa forma, o legislativo, de alguma forma tem uma influência não negativa, tá? Não negativa, mas tem uma facilitação maior dentro do judiciário. Uhum. E é uma realidade. As cláusulas de contrato bancário quase que nunca são anuladas no judiciário. É Sim. muito difícil discutir com eficácia um contrato bancário. Muito difícil.
Existem coisas que são já jurisprudencializadas, então Uhum. existem. Só que é muito difícil levar algumas questões para o judiciário. O que a gente tenta fazer sempre? Não discutir contrato, não discutir cláusula só, mas discutir a operação bancária. Essa é uma das nossas principais teses. Toda operação bancária, ela começa com limites operacionais. Uhum. Capital de giro, cheque especial, crédito rotativo, conta garantida. Cada banco chama de um jeito, cada banco tem a sua. Todas as parcelas da utilização desses limites e as parcelas de financiamento, todas elas caem em débito automático. Todas elas. E é recebimento garantido, né? Então pensa assim, ó. Eu tenho um conta garantida da empresa aqui, que é como, quase que um cheque especial, fazendo uma Uhum. referência mais simples, quase que um cheque especial. Então eu tenho conta garantida, eu estou utilizando essa conta garantida. E aí vai debitar os juros da utilização desse limite. Uhum. De onde debita? Da conta Do limite. limite. Do limite. Vai ficar prejudicado por causa do limite, fica um rotativo ali, tipo um cartão de crédito. É isso, mais ou menos isso. Então, o banco concede cada vez mais a possibilidade daquele empresário se alavancar até o momento que ele chega e fala: opa, teu risco tá alto, não tem mais crédito. Aí o empresário, depois de tá lá com uma alavancagem gigantesca, às vezes 6, 7, 8 vezes o EBITDA, que é um cálculo que a gente faz para. Superal tem 8 vezes Pô, ali. normal, normal. No médio empresário, no pequeno e no médio, normal, normal. É impagável, né? Como é que você Cara, paga? 8 Que, anos. que contrato bancário que é 8 anos? Nenhum, cara. Não tem. No Então, máximo aí, até é, 60. é inviável. Aí a empresa, nossa, eu tô em crise. Não, tem um caminho muito grande para acontecer isso, né? Por isso que eu falo, tenha sempre consciência absoluta de qual é, independente do porte do negócio, qual é o seu ciclo financeiro. Ou Uhum. seja, quanto tempo demora entre o recebimento e o pagamento de contas. Quanto tempo eu demoro para receber aquilo lá que eu faturei, quanto que eu gasto, em quanto tempo eu gasto para poder produzir aquilo lá. E qual que é a soma, o descasamento desse ciclo. Então, vamos lá. Eu Uhum. recebo, do dia que eu emito minha nota fiscal, eu recebo em 60 dias do meu cliente, ok? Uhum. Para eu emitir a nota fiscal do dia que chega o pedido, eu demoro mais 30 dias para produzir. Então, meu ciclo financeiro aqui, 90. 90 dias. Ó, eu pago minhas contas e pago meu fornecedor, eu pago o custo da operação completo em 30. Então, tenho 60 dias de ciclo financeiro médio. Uhum. Legal. 60 dias de ciclo financeiro médio. Qual é o meu EBITDA? Qual que é a minha capacidade de gerar lucro operacional? Que é o lucro, é o dinheiro lá que sobra Uhum. para eu depreciar meus produtos, para eu pagar minha taxa de financiamento, meus custos financeiros, para distribuir dividendo. Então, qual que é o valor aqui? Ah, eu tenho 10% de lucro operacional. Legal. 60 dias. Fatura 1 milhão por mês. 60 dias. 10% de lucro operacional. Super Quanto que eu bacana. tenho que ter no caixa? 2 vezes a minha. Então eu tenho que Sim, ter sim. 1.800.000 no caixa. Que indústria que fatura um por mês tem 1.800 no caixa? Não tem se tiver Nenhuma. negativo. Nenhuma. Da onde ela usa esse dinheiro? Aonde vem o capital de giro? Banco. Aí eu diminuo isso dentro do meu EBITDA, da minha margem de lucro operacional. Sim. A taxa de juros, dependendo do tipo de contrato, eu colapso o negócio. Agora imagina você pega final de ano, que vejo muita empresa passando desespero, 13º. Esquece, ninguém se programa. Ninguém se programa. Ó, 3 fatores, Jean. 3 fatores para um empresário entrar em crise, que são os principais que a gente vê. Desalinhamento estratégico. Uhum. Então, toda empresa Não tem o alinhamento tem do uma plano, né? estratégia operacional. Uhum. Quando eu tenho desalinhamento estratégico, não tenho estratégia, ou tenho desalinhamento societário, por exemplo, tendência a colapsar. Empresa familiar com desalinhamento societário sem organograma, tende a colapsar. Sem, E cada um sem vai puxar para um lado ali da sem uma decisão. governança bem estabelecida, vai colapsar. É por isso que você comentou, né? Se, não é só para quem está em crise, turnaround, é para quem está performando e quer performar mais ainda. Isso. Então, desalinhamento estratégico e societário, um fator. Outro, fator externo. E aí, fator externo, vamos ser bem sinceros, fator externo não é só aumento de Selic. Nós estamos no Brasil. Isso, o Uhum. Brasil é complexo. Nós temos o sistema tributário mais complexo,
um dos mais complexos do mundo, Uhum. uma das taxas de juros de financiamento, de custo financeiro mais altas do mundo, um grande protecionismo trabalhista. E quais são as 3 grandes dores do empresário? Reclamação, imposto e custo financeiro. São as É. 3 grandes dores. E aí, reclamação, eu até vejo que é um impacto do nada. Ele não tem nenhum custo e chega uma reclamação trabalhista de 200 mil, É isso. Como é que ele está 1 milhão de preparado? reais. Como que ele se prepara para isso? Quebra a empresa, Como não tiver chega nisso? caixa. É, exatamente. E por mais que ande certinho na linha, que é o que tem que ser feito, fazendo o que se espera, existe uma certa instabilidade jurídica que traz uma insegurança muito grande para o empresariado, muito grande. Então, a qualquer momento, qualquer uma dessas 3 coisas pode afetar a operação. Então, temos risco Brasil. Não considero isso, então, como fator externo. O que é um fator externo? Alguma coisa que está completamente fora do meu controle. Sim. Uma questão geopolítica. Taxação, por exemplo. Uma crise geopolítica é um caso clássico de fator externo. Uma pandemia completamente impensável e fora da programação de qualquer um. Então, Uhum. isso é um fator externo. Aumento Selic, se não for desproporcional, risco Brasil, meu amigo. Tá? Você tem que estar preparado para isso. Tem que fazer lá sua análise de estratégia de negócio, tem que estar lá. E o terceiro e principal fator de crise econômica, de crise financeira, gestão. Hum. Cara, eu te falar uma coisa que eu acho que também algumas empresas renomadas aqui da região, as principais que mais cresciam perenemente é gestão financeira. Isso eu não estou falando assim de contas a pagar e receber. Cara, controladoria, gestão de custo, avaliar a Isso, possibilidade de revisão de tributária. Então isso, não tem aquele controle, ou ele não tem previsibilidade das contas. é isso. Cara, isso, você até sua, imagine se você não tem previsibilidade das contas da empresa, imagine pessoalmente. Porque a pessoa fala que, eu acho que é reflexo, né? Aham. PF com PJ. É, É muito a próximo PJ ali. existe com um objetivo claro, né? Para dar lucro. Cara, Uhum, me tira uma dúvida. Nas astronautas que você fez, uhum, quando você chega, porque se a gente fala de folha de pagamento, representa, na média, entre 40%, chega a 85%, 90% do faturamento de uma empresa. Então, a gente fala de uhum, uma empresa de 1 bi, vou chutar bem alto, tá? uhum, Tem algumas empresas que eu trabalhei que tinha faturamento maior que isso. uhum. Mas quando eu pego 1 bi, tem uma delas que eu trabalhei que tinha 85% do faturamento dela. Ou seja, fatura 1 bi, 850 milhões é para pagar a folha. Folha, Cara, carro-chefe do negócio, não pode dar um errinho aqui. Facilities, né? Facilities. Totalmente facilities. Cara, brabo o negócio. Só Uhum. que, quando você tinha uma gestão mais eficiente com o core, que era a folha, poxa, a empresa andava bem, porque ela tem um controle financeiro muito detalhadinho, ajustadinho. Só que ela tem um risco da parte passiva trabalhista, né? Que é enorme. Enorme. Das empresas que você viu, quando você chega no negócio, às vezes você chega que a folha está inflada, mal controlada, não? Teve muito de que talvez o risco ali, não só financeiro, mas você viu que aquela empresa que um amigo meu fala, o empresário quando é uma mãe, tem dinheiro no bolso, ele coloca, sempre vai surgindo, o próprio Uhum. Ferretti falou, né? Vai surgindo os coelhinhos nas gavetas ali, né? Acontece isso? Você tá mantendo alguém no teu negócio porque você tem uma dívida moral, porque a pessoa participou da criação. Então, mas essa pessoa não está mais performando, pô, convida para fazer outra coisa. Paga uma aposentadoria. Não deixa no negócio, Não né? deixa no negócio. Não deixa no negócio, porque senão você colapsa muito mais. É muito comum, já. Uma das coisas mais comuns que tem. É gestão, tá dentro da estratégia de gestão. Então, se eu não tenho um controle, se eu não analiso o meu mercado, tenho um benchmark bem desenvolvido, fala, ó, no meu mercado, representatividade da folha o teto é 40%, e eu tô com 50, 60, tem coisa errada, que tem que ser revista. Você até avaliar, Então, avaliar se tributariamente tá coerente, né? exatamente. Agora, empresas, como você acabou de falar, empresas de bi, como você citou como exemplo, e que trabalham com facilities, eh, já operei com algumas, já operei com uma das principais do Brasil. Uhum. É um negócio que, como diz o Lázaro, ele é blindado contra idiota. É verdade. Cara, você não pode cometer um erro. É impossível. Se você cometer um erro, a tua margem de lucro é tão baixa, mas tão baixa, que um errinho, uma coisa que sai do planejado, colapsa o negócio. Colapsa.
Imagina uma operação de 1 bi de faturamento, com uma margem de lucro líquido de 2%. Quase nada, e ganhando volume, né? Só no volume, não pode errar nada. Um errinho, uma variação de mercado mal estruturada, uma dívida mal estruturada, quebra o negócio. Eu lembro, cara, na pandemia, eu tava nesse segmento, era segundo Brasil, não sei, hoje tá como segundo. Cara, você chegava, como é que a gente não media, tem assim, se media no detalhe dos custos, mas a gente começava assim, a ter ideias sensacionais para reduzir essa despesa. Uhum. Eu chegava, como é que eu vou pagar uma folha de 60 milhões? Líquido. Fora imposto, né? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou tirar esse dinheiro, né? Então você já nasce com dívida todo mês. Lógico que tem a recorrência do recebimento, mas chegou a ter momento que o cliente falou assim: não, não vou pagar. Aí a gente fez uma reunião, um board, né? Aí eu expliquei: Uhum. olha, ele pode não pagar, porque você vai jogar pelo bem, né? Que é o fator que teve na época lá. Mas a provisão de férias e 13º tem que pagar, que é lei. Então tem que repassar isso, porque isso é Aham. provisão de custo. O restante, você acaba contribuindo com o bem. Mas se chegar a acordar e não ter essa despesa, um dinheiro para pagar esse custo que você tem, cara, é o que você falou. Qualquer errinho é complicado. E aí teve empresas que eu trabalhei que, algumas delas e até alguns clientes, ele tem, às vezes, gasta até demais com folha. Você Uhum. pensa, puxa, eu acho que deveria reduzir mais. Lógico que você não pode palpitar no negócio do outro, mas a gente chega com recomendações de indicadores. Então, poxa, quanto que é seu custo? Primeira coisa que a gente pergunta para o controle ou gerente financeiro. Ah, na média, 40, 50. Não, na média não. Qual que é o exato? Porque nessa daí, numa dessa, às vezes ele tem um faturamento de um cliente que representa 40%, esse cliente sai, custo obrigatório de folha, né? Uhum. E se ele não tiver margem para pagar as decisões? É pressão na veia, né? Não É tem isso como aí. fazer. Tem que estar provisionado rescisão, tem que estar provisionado 13º, tem que estar provisionado. A operação ela precisa de gestão. E para eu ter gestão, eu tenho que ter benchmark, eu tenho que ter referência de mercado, eu tenho que ter plano estratégico, eu tenho que ter budget bem estabelecido para cada uma das áreas, senão eu não consigo crescer. Então, desenha forecast, analisa o teu negócio primeiro e entende. Meu ciclo financeiro. Eu tenho capital de giro suficiente para manter ele? Não, não Uhum. tenho. Tá ok, não tenho. O meu lucro operacional paga custo financeiro para eu antecipar isso no banco? Paga. Ok, primeira resposta está dada. Qual é o meu plano estratégico de crescimento? Quanto eu preciso me alavancar para crescer? Um dos principais fatores de quebra de empresa é crescimento. E crescimento, hoje está no momento, né? Vamos alavancar, crescer negócio rápido. É bem assim. Eu alavanco para crescimento, sem dúvida nenhuma. Um dos dinheiros mais baratos que existem é o dinheiro de terceiro. Que negócio tem que caber na parceria. Se não souber, você fecha o negócio, né? Isso aí. Mas é exatamente isso, cara. Eu tenho que ter capacidade de pagar as minhas contas, tem que entender isso. Então, cheguei nessa conclusão, consigo? Uhum. Bom, quanto eu preciso me alavancar para crescer? Qual é o meu plano estratégico de crescimento? Qual é o meu Ou então, para andar de lado no meu negócio. Eu quero andar de lado, vou crescer só a inflação? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte da estratégia de cada um. De negócio de Uhum. cada um, da Uhum. capacidade de mercado, da representatividade de market share que o empresário tem, enfim, e do objetivo de vida também. Tem gente que prefere, ó, tô legal assim, tá bom, tá bom. Não tem problema. Mas mesmo assim, como eu me programo, como eu me planejo, eu tenho que ter estratégia e eu tenho que ter indicadores para gerir essa estratégia. Uhum. Ponto. Para qualquer negócio, independente do porte, qualquer negócio. Deixa o pessoal. Senão, É. vai precisar de turnaround em algum momento da vida. Daí quando precisar, chama a GBA. É. Cara, mas assim, das empresas mais saudáveis que eu trabalhei, sempre teve uma gestão mais voltada ali para controle de realmente indicadores. Talvez não, É. não tinha muito um alinhamento ali do board da empresa, talvez com operação, porque muito Uhum. grande você acaba descolando, mas as principais que tinha, o cascateamento de meta com resultado, e aqui principalmente com resultado, com bônus, ou às vezes ali um incentivo para quem quer ficar, quem não quer. Uhum. Nós tem vários políticos, não é nosso tema que falar um pouco de RH, né? Uhum. Mas mais um DP. Mas quando você traz uma estratégia mais voltada ali, né, de você ter uma remuneração compatível com incentivos de longo prazo ali, LP ou bônus que seja, Uhum. você consegue tratar os melhores talentos, ou seja, a estratégia bem definida, você tem um propósito de vida para o negócio, né? Isso. Bom, você tem um propósito de vida, você consegue trazer pessoas com o mesmo ideal, né? É isso É aí. que seja isso, né? A gente estava até Perfeito. comentando um café uma vez. Poxa, mas a gente às vezes não traz, não tem o SLA de trazer o candidato ali, não tá legal, né? Poxa, mas não tá legal, será que as pessoas que
são boas para o negócio, estão sabendo que o negócio existe, ou o negócio não está sabendo localizar essas pessoas, e quando você traz, como é que você retém sem inflar a folha? Porque você inflando o negócio, a parte de custo de folha de pagamento, não tem outra. Você tem que pagar aquele custo, a tendência é ele só crescer, né? Uhum. Porque é o paternalismo, né? Depende da gestão, depende da estratégia, posicionamento estratégico do negócio. Se o meu posicionamento estratégico é para crescimento em alta performance, eu quero crescer o dobro da inflação, eu quero crescer o dobro do que o meu mercado cresce, opa, a minha estratégia vai ser de alavancagem, necessariamente. Eu posso alavancar sozinho, e aí, por exemplo, um negócio que demanda horas, que compra horas e vende horas, presta Uhum. serviço, Sim. ele vai crescer com folha. Qual que é o investimento dele? É folha. Que é a capital intelectual, né? Ou seja, ele vai ter que trazer, Os colocar isso na melhores frente. talentos, sim. Coloca na frente, dá treinamento, dá incentivo de crescimento e pronto, traz os melhores talentos. Um bom programa de metas, um bom programa de plano de carreira, bem estruturado e crescimento vem, em consequência. Normalmente, eu deixo capacidade produtiva superior, extrapolando o que eu tenho hoje para poder crescer. Agora, não, minha estratégia é andar de lado. Vou crescer a inflação? Pronto, eu consigo ter uma programação um pouco mais, Slide, mais simples. mais tranquila de representatividade de folha, né? Uhum. Mas o ponto é esse. Eu preciso saber, no meu mercado, o que a folha representa normalmente Tem uma na média padrão. estratégia. Tem. Uma média padrão, assim, tem E mercado. serviço vai ficar lá na faixa de 80, 90 ali, dependendo. se for facilities 80, 90, se for serviço tradicional, serviço de especializado, 40, 50%, indústria, relativo, depende muito do modelo do Depende negócio, de mão de obra, se tem tecnologia, se não às tem, vezes né? 60%, dependendo da Uhum. operação. Então depende, relativo. Mas todo mercado tem os seus padrões, né? Todo mercado tem seus padrões. Entendi. É. Quando você for olhando a recuperação judicial, quando você vê oportunidades, eu falo assim, o DP ele tem muita oportunidade, tem muito jeito de ser jogado fora. Uhum, Bom, sim. se você olha como folha, benefício, não pela questão da contratação, mas você olhar com uma questão tributária, quando a gente pega ali, saindo do Simples Nacional, o real presumido acima de 5 milhões já tem a Uhum, oportunidade de você rever a tributação. uhum, Sempre falo do podcast, porque as pessoas não sabem o tanto que uma empresa. E o melhor exemplo foi o Marcelo que veio aqui, Jean. Uma pessoa, ela recebe 5 em carteira, custa 10, recebe 3,5 na conta. uhum. Aí você já vê onde está o problema, né? Então, e aí ele é tributado na hora que ele vai comprar alguma coisa também. É. Então, como empresa, eu vou contratar alguém. Poxa, eu estou no real presumido. Uhum. Poxa, uma pessoa de 5 mil reais até que não é tanta coisa, se a gente for ver. Não que é um bom salário, mas hoje, na média, 5 mil reais, pelo que gasta, é um valor interessante, mas para a Uhum. empresa vai custar 10 ou Uhum. 12, dependendo da situação. É. E aí, nisso, quando ela vai, esses 5 mil reais adicionais aí, né, quando a gente vai fazer um cálculo de folha, que custa 1,8, mais ou menos, 1,6, e falando só de tributo. Quando você Uhum. coloca benefício eu gosto porque ele não tem tributação por enquanto, né? Uhum. Teve até uma discussão, você quer falar sobre isso, mas sobre vale alimentação e vale transporte é uma discussão ainda se ia dar uma olhadinha para ter uma tributação nesse tema, né? Os colegas Tem muita empresa hoje de benefício entrando no mercado, né? De tem, cara. cartões multibenefícios. Não, e a É. Receita ela não consegue rastrear isso. Uhum. E aí ela veio o quê? Poxa, tem empresa pagando cartão de benefício, premiação. Premiação é É. folha. Nunca ninguém me convenceu, tá? Aham. Por que que não pode ser tem que ser no cartão em vez da folha? Uhum. A Receita tá de olho, né? Ela tá É rastreando lógico. tudo. Mas nesse formato, quando você vê, o que você sugeriria ali, por exemplo, para o empresário que ele tem essa questão, quando vai no turnout, alguns passos que ele poderia seguir? Poxa, eu acho que eu tô me enforcando. E às vezes ele não quer abrir. Uhum. Tem aquela questão do ego, né? Poxa, eu vou falar Isso. com um colega que eu tô quebrando. Não, não, que Isso. isso, eu vou continuar andando com o meu carrão aqui, andando numa casa boa, legal e É tal. normal. O que você recomendaria para ele, algumas recomendações? Primeiro, né? Vamos falar de parte financeira, depois a gente entra na parte de DP. Você Uhum. recomendaria para ele, primeiro passo, acordar de manhã e ele fala assim, cara, o que que eu faço? Primeira coisa é colocar o ego um pouquinho só do lado e entender. A primeira coisa é o que mata qualquer empresa, que mata a maioria dos empresários. Um pouquinho do lado. E olha os seus números, analisa os seus dados. Muitos não têm, né? Voltando, que eu não tenha, que eu não tenha um RP bem desenvolvido, que eu não tenha controle financeiro, que eu não tenha uma controladoria financeira. Tá tudo bem, dependendo do porte do negócio. Mas tem um Excel ali, pelo menos, Eu né? tenho que saber quanto entra, quanto sai, quanto sobra e quanto tempo demora isso aqui para acontecer. Estou dando lucro operacional? Opa! Se a resposta é sim,
tá tudo bem, dá para recuperar. Tô dando lucro operacional, mas não tô dando lucro líquido, ou seja, não tá sobrando dinheiro na minha conta porque minha parcela de banco consome o meu lucro, dá para recuperar. É totalmente recuperável. Uhum. Totalmente reestruturável através de um turnaround, por exemplo. RJ, eu não sou o maior defensor de recuperação judicial, tá? Que é a parte Eu não sou, mais eu triste, não né? sou por quê, cara? Vamos lá. Para quem que serve a RJ? A RJ serve para quem tem uma solidez de mercado. Uhum. Uma multinacional com ou uma empresa de grande porte, uma grande corporação pedindo recuperação judicial, existe um lastro atrás dela muito grande que dá credibilidade no mercado, inclusive para continuar operando com ela, considerando crédito, considerando. Agora imagina a pequena indústria que trabalha lá com crédito de 30, 60 dias com o fornecedor. Na hora que ela pede RJ, o que que acontece? Ela colapsa. Onde ela vai ter que ir? Securitizador e FDIC. O custo é muito mais alto, o capital. E às vezes não consegue nem o crédito para operar. Se ela não tiver Uhum. garantia hoje, Sim. não consegue. Então, porque a partir do momento que eu peço recuperação judicial, tem uma tarjeta que fica no meu negócio, tem recuperação judicial. Fica como se fosse marcado ali que você teve um problema, né? Até concluir, até finalizar ela, isso está lá. Então, a operação fica muito mais travada. Ser empresário de médio porte aqui no Brasil hoje Já é já difícil. é extremamente difícil. Com todas as travas que a RJ traz, de estratégia de gestão, tem coisa que eu não posso fazer se eu não tiver aprovação de uma assembleia de credores, ou do meu administrador judicial, ou do juízo da recuperação judicial. Muita coisa. Eu perco todo o meu poder gerencial e, consequentemente, os números mostram que as empresas que pedem RJ, muitas delas não conseguem se reestruturar e se recuperar. A Fica maioria, extremamente na cansativo, verdade. né, cara? Então, eu não sou muito a favor da RJ, não. Mas existem vários outros caminhos, várias outras estratégias, e aí, quando procurar, quando entender se eu me recupero ou não, e se eu devo ou não procurar. Bom, estou dando lucro operacional, tá indo tudo para banco, é hora de correr atrás e de entender e melhorar a operação, senão daqui a pouco não vai sobrar nem para pagar a parcela do banco. Uhum. Porque aí o empresário coloca um foco na vida dele. Ele acorda todo dia pensando como que ele vai fazer para pagar a parcela do dia seguinte. Todos os dias. E aí ele não consegue pensar na estratégia do crescimento. Imagine, aí você tem um fator, você tem dois exemplos, né? Aquele que é o prestador de serviço, que é o consultor, que seja, que não tem uma recorrência, esse aí, se ele não tomar cuidado, ele Ah, quebra muito rápido, né? ele quebra. Já o outro que tem uma recorrência ali numa venda constante, alguma coisa, para ele é mais fácil. Mas, pô, ele não pode chegar no momento de ir para uma recuperação judicial, ele tem que fazer o planejado antes, né? Uhum. Puxa, mesmo que você não tenha, eu não sei quem fala, né? Você vai passar por algum colapso, né? Algum Aham. problema na vida empresarial. Fator externo, qual que seja, né? Mas para Aqui, ele, então, no Brasil é difícil, cara. é Se lidar com custo operacional ali, imagina numa dessa. E tem um fator principal que é precificação, né? fundamental. Mas está tudo ligado com gestão, está tudo ligado Gestão, né? com conhecer os seus números, entender seus números. Porque como que eu vou precificar meu negócio? Ou meu produto ou meu serviço? Eu vou precificar entendendo quanto custa, quanto que eu quero ter de margem, quanto de imposto eu vou pagar para isso e, consequentemente, eu fecho o preço. Eu tenho que analisar o mercado para ver se meu preço não está fora do mercado. Uhum. Aí eu vou analisar qual que é a minha estratégia empresarial. Eu posso cobrar mais caro porque eu tenho um produto que é um produto totalmente diferenciado? Você pode, né? Tem que ver se o mercado vai Legal. aceitar, né? Se for muito diferente o produto, eu tenho aí a capacidade de cobrar mais caro. Se eu tenho uma entrega totalmente diferente do mercado. O mercado, ele me enxerga como a forma que eu entrego para o meu cliente meu serviço, meu produto é diferente. O cliente tem essa percepção do atendimento, do relacionamento, que eu me moldo a operação dele. Pô, eu consigo precificar um pouco melhor. Não, eu não tenho nada disso. Meu produto é normal, o que tem no resto do mercado é um copo. Eu faço um copo que ele é só um design diferente. Uhum. Tem um teto. Sim. Então, eu tenho que precificar de acordo com quanto gasto para produzir, quanto de imposto eu pago para ele, quanto eu quero ter de margem de acordo com o que o mercado me coloca como limite. Pronto, está precificado. Por isso, gestão. Eu tenho que saber os meus números inevitavelmente. Quanto eu gasto, quanto eu recebo, quanto tempo demora para isso acontecer.
e quanto me custa para isso rodar. É, tanto que tem agora acontecendo muito BPO financeiro, né? Tá, bastante. Então, por o empresário, eu sou um mero pagador de boletos ali, que no sentido, recebe boleto, manda pagar, não tem o controle de caixa, mas eu vejo que alguns BPOs não entram nem no questão de fluxo mesmo, de gestão. É Uhum, um mero pagador também de boleto. Quando tem um agregado ali que faz uma controladoria, gestão, reunião, apesar de ter a visibilidade de quanto ele tem de projeção, é muito interessante, né? Porque tem alguns segmentos de mercado, alguns colegas que eu vejo trabalhando, que eles fazem essa projeção, né? Tem esse cuidado. É mais ou menos o trabalho que você faz também, né, Felipe? é. Tem, a gente traz previsibilidade para a operação. É isso. É, a palavra que eu mais ouço lá é mais ouço. A gente faz, ó, o escritório ele inicia uma média de 15 projetos por mês, Uhum. aproximadamente. Em todos os casos que eu, de alguma forma, participo mais ativamente do relacionamento inicial com o cliente, tudo, o que eu mais ouço é, nossa, veio a esperança de onde eu achava que não tinha mais. É a palavra, assim, base que a Puxa gente vida. mais tem. O escritório nasceu com um propósito muito grande, cara. Hoje é um ecossistema. Existe, além do escritório, um ecossistema grande de Uhum. negócios, mas a base primária de tudo é o GBA, né? É, que tem dois focos de atuação: 50% da operação é turnaround, é reestruturação de crise, Uhum. os outros 50% é crescimento de negócio, aí a operação tradicional, compliance, trabalhista tributário, o tradicional de advocacia. É, mas ele nasceu com um propósito muito claro, mas muito, muito, muito claro, muito bem desenvolvido, que era de recuperar a empresa. Foi uma experiência que eu tive na minha vida. É, quando eu tinha, quando eu era um garoto, meus pais tinham tinham um negócio Uhum. que trabalhava com transporte. Ia bem o negócio, mas com pouca experiência, só tinha um cliente e quebrou. E quebrou, e a consequência foi que dos meus 10 anos de idade até eu abrir o escritório, nós Nossa. vivemos crise financeira. E eu sei a consequência de uma crise financeira para a família, para os funcionários, para todo mundo que está em volta. É devastador. É Imagina. devastador. O empresário que tem não é nem o ego, mas é aquela ânsia de eu sou o provedor de tudo isso aqui, a responsabilidade é minha. Ele colapsa, cara. Eu Família. já vi coisas assim absurdas acontecendo muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Então, cara, acabou isso. Meu pai subiu na bolé no caminhão, foi tocar a vida. Minha mãe virou professora infantil, foi tocar a vida. Mas sempre Ficou aquela dor, né? De... aquele impacto claro, evidente, constante da quebra. Então, isso se transformou num propósito. Assim nasceu o escritório, e hoje a gente tá aí, recuperando bastante, bastante negócio. Hoje a gente está com quase 2% do market share de dívida bancária do Brasil, sob gestão. Bastante coisa, hein, cara? É, Parabéns. é um mercado enorme, enorme, gigantesco. Mas a forma que a gente faz, com a eficácia que a gente tenta levar, o resultado é muito bacana. Eu fico imaginando, cara, assim, é que nem eu falo pro pessoal do DP, não tem o conceito operacional ali, e você fazer a folha de pagamento, e é uma coisa que o governo é o nosso maior sócio, né? É, Tanto de negócio ali quanto tributação de folha, o maior. é o maior É mais que sócio, né? empresário, bem mais que empresário. E ele quer a parte dele, né? Bem isso. Se não fizer certo, você tem um lema muito interessante, fez errado, paga em dobro. Uhum, Então, quando você tem um processo ali, e agora com funilamento social e tudo mais, o governo fechando o cerco com relação à legislação, o que eu falo para os colegas da área de folha? Se só fazer a folha, não vou puxar, mas é mais que obrigação, fazer bem uhum. feito. Sem dúvida. Quando você tem um olhar, eu sempre tive esse olhar, cara, assim, no sentido, quando eu estou nessas maiores empresas, lógico que elas te forçam você ir para um nível diferente Uhum, de entrega. Qual que é o nível diferente de entrega? Os dados que eu dou para tomar decisão no board. Então tem muita informação. Eu vou te dar até vocês vão falar do pessoal da parte de NR01, né? Hoje uhum, está muito falado e tal. Viu o empresário? Falei, pessoal, qual que ele é? Finanças e vendas. Ponto. Tem dinheiro, paga o back-office. Quem que é o uhum, back-office? São as pessoas que fazem gerir o negócio. uhum, Só que quando você tem o tema 01, qual que é o principal ponto que eu acho que também impacta principalmente a folha? Quando a gente fala do RAT, FAP ali, né? Que em todas as tributações da folha ele pode chegar a 5%. O cara, você pega uma folha de R$ 1 milhão, seja 200 funcionários ali, o cara ele ganha 2,5, custa 5 vezes 200, 250, chega a R$ 1 milhão de base de INSS.
Ele tá vindo, né? Tava comentando com os meninos aqui. Chega o percentual de 13% ali. Então, na hora que definiu com o contador ali, opa, vou abrir esse negócio. De tabela, faixa, você vai entrar com RAT 3. Aí tem o fator histórico, se não tem Uhum. histórico, é 1%. 3 vezes 1 dá 3. Quando você pega uma empresa, que nem está acontecendo com que vem a obrigação, isso vai impactar muitas empresas, como é que de repente eu acho um dinheiro para aplicar num projeto de premiação, um projeto de desenvolvimento, sei lá, de apoiar mais os colaboradores para uma entrega melhor, um treinamento. Ah, vai custar, vamos supor aqui, R$ 50 um treinamento. Vai chegar a diretoria e fala assim, tá, beleza, isso vai trazer pode quanto? Não dá para medir, porque vai depender da aplicação das pessoas e tudo mais. Quando você olha por esse fator de aplicação com relação ao FAP, imagine, poxa, o ano que vem aumentou o FAP para 1,5. Matemática. Cara, 4,5. 1,5% dá 15 mil por mês, cara. Eu falei, é um Corolla por ano. não, isso, dependendo do faturamento, pode ser muito mais. O impacto é gigantesco. E sabe uma coisa, Felipe, que eu vejo? As empresas, quando ela não tem esse olhar, porque assim, ela vê como mero ali, por isso que a gente falou, trouxe para a gente falar um pouco mais do Uhum, BP, ela olha a folha como, ah, beleza, mas obrigação. Por quê? Cara, ele tá olhando o financeiro ali, ah, quanto que é o líquido esse mês? 200 mil, em uhum, tributo é 100 mil, paga quanto? Ah, aumentar mais 5 mil. uhum, Quer nem saber. Bom, se estiver errado, a Receita vai cobrar depois 5 uhum, anos retroativos. uhum. Como folha, recebeu um processinho, uma bola nas costas, né? Então já ficou caro o negócio aí. Mas tem coisa que é previsível. Dá para você fazer antes. É Se a gente isso. for no turnaround, pô, eu consigo fazer um trabalho antes de evitar um colapso que pode prejudicar todo o crescimento do patrimônio familiar que nem seu pai teve. Isso aí. É isso aí. Agora, quando eu venho com uma prevenção, eu tô falando do NR01 porque não tem um super polêmico Aham. no mercado. Mas quando o pessoal chega, a gente, pô, vou aplicar ali, como é que a gente faz para um cliente ele aceitar NR01? Não fala de aplicação do tema com relação a só o tema. Como é que você vai trazer esse ROI para ele? Ponto. RAT. 15 mil por mês. Uhum. Só em 3, 4 meses já recuperou o valor Sim, aplicado. sim. Ponto. Isso é É. uma reversão, provisão, por Mas exemplo. isso é estratégia. Isso é estratégia. Estratégia. Que está totalmente ligada com gestão, conhecer os dados, conhecer os números, conhecer a operação profundamente, mais do que ninguém, mais do que qualquer consultor que venha falar qualquer coisa para você, você conhece o negócio profundamente. Então, você tem que conhecer melhor os seus dados profundamente. Uhum. Não adianta saber comprar, vender e prestar um serviço ou fornecer um produto. A hora que você abrir um CNPJ, meu amigo, não adianta. Todas as consequências, todos os riscos vêm atrelados a isso. Então você tem que conhecer teu negócio profundamente, profundamente. E é isso, gestão é o que é o principal motivo para eu conseguir ter crescimento ou para eu colapsar. E tem algum desses indicadores, deve ter vários na sua cabeça aí, mas você recomendaria uns 3 aí pro pessoal, poxa, caixa, alguma coisa assim, que Hum, ele possa, pô, não vou falar, eu acho que dá para me controlar mais aqui, eu vou uhum, fazer meu SAP, aqui minha propaganda, mas o sistema avançado de planilhas, né? uhum. Então, o que que você poderia recomendar para eles para talvez trazer um pouquinho ali no sentido de ele ter uma gestão melhor, mas eu falo até para os colegas da área de folha Sim, mesmo, porque você pega empresa maior, você é muito suporte, principalmente empresa de serviço, você é muito suporte para o board para tomar a decisão. Cara, pô, o custo está na sua mão, uhum. né? Você pode dar um escorregão ali que você vai quebrar o negócio, né? Mas o que você daria de recomendação de alguns indicadores aí para o pessoal começar? Vamos lá, básico, 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 que é básico para todo negócio. Eu tenho que saber qual que é o meu lucro operacional, que é a minha Uhum. capacidade de gerar riqueza para pagar o meu imposto de renda, para pagar a minha contribuição social, para pagar meu custo financeiro, e para colocar o dinheiro na mão do empresário, para ter o meu lucro. É o maior objetivo. Que uma empresa ela existe para duas razões, uma para dar lucro e a outra para cumprir uma função social, Uhum. para prestar um serviço ou fornecer um produto que a sociedade demande. Para isso que a empresa existe. Uhum. Mas ela tem que dar lucro para existir. Esse é um princípio do capitalismo, Perfeito. certo? Então, eu tenho que saber qual que é o meu lucro operacional. É, dependendo do negócio, é importante eu saber o lucro líquido também, a última Uhum. linha, né? De quando eu vou distribuir, para eu saber quanto que eu vou conseguir investir no crescimento do negócio. É, esse que é indicador financeiro básico, mínimo, básico, aí de onde eu tiro isso? Do DRE eu consigo tirar isso. É que a maioria não tem nem DRE. Então, isso que eu vejo, até às vezes a contabilidade não fornece. Não, às vezes não tem. E aí o DRE, às vezes, gerencial não é igual ao DRE contábil, Tudo ele é confunde. desestruturado e se confunde. Então, mas eu tenho que saber minha capacidade de geração de lucro. Lucro líquido e operacional, né? Lucro operacional, pelo menos.
para eu conseguir entender, então, qual é o meu ciclo financeiro. Tenho que saber meu ciclo financeiro para entender qual que é a minha demanda de capital de giro. Uhum. Porque quando eu sei meu lucro operacional, eu sei quanto eu aguento pagar de taxa de juros, de custo financeiro. Mas eu tenho que saber meu capital de giro. Então eu tenho que saber meu ciclo financeiro. Bom, esses dados são fundamentais. Aí, para comercial, eu tenho que saber minha taxa de conversão e qual que é meu início de funil, independente do tamanho, independente do modelo do negócio. Eu tenho que saber taxa de Uhum. conversão e qual é a minha capacidade de geração de lead. Depende muito do modelo da operação, mas e aí entrar no operacional é mais complexo porque eu vou demandar conhecimento específico de vários negócios diferentes. Então é difícil mapear isso. Para um escritório, por exemplo, ou para uma empresa de serviço, eu tenho que saber qual que é a representatividade da folha. Uhum. Não, Eu acordo o o negócio, né? meu é fundamental para o meu negócio. Que indicadores eu meço? Eu meço uma série de indicadores que eu tenho atualizado na minha tela todos os dias. Eu sei LTV do meu cliente, que é o tempo que meu cliente me gera de riqueza, me gera de Uhum. receita, Uhum. o prazo médio de receita. Eu sei é, minha taxa de conversão, eu sei meu número de leads novos, eu sei o meu lucro operacional, eu sei meu lucro líquido, acompanhando diariamente. Eu sei na operação qual que é o NPS, que é a satisfação do meu cliente, e a gente mede isso com muita intensidade. Eu sei qual que é a satisfação do meu time, que a gente Super mede. importante também. Fundamental, fundamental. Eu vendo hora. Eu compro hora e vendo hora. Esse é o meu negócio. Eu compro hora extremamente especializada para vender hora extremamente especializada. Se meu time não tiver bem treinado, bem desenvolvido, alinhado com o meu posicionamento cultural, que nada mais é do que missão mais valor, bem definido Uhum. e bem definido estrategicamente, se ele não tiver alinhado com isso, não adianta. Se meu time não souber onde eu quero chegar e onde o escritório quer chegar, como consequência, como que ele vai saber onde ele quer chegar e se ele quer estar do lado ou não? Poderia acordar de manhã e ir trabalhando. Nada. Senão um salário no final do mês. E Que é ninguém fica no sim. negócio, quer ficar no negócio, senão por uma expectativa de crescimento. Então isso tem que estar claro. Tem que estar claro, mapeado, acompanhado. A gente mede churn, a gente mede uma série de Você indicadores. foi construindo com base até nas Exatamente. experiências que você foi pegando de Só empresa que também. cada negócio é uma coisa. Indicador básico, mínimo financeiro, eu tenho que saber meu lucro, eu tenho que saber meu custo financeiro e meu ciclo financeiro. Tem que saber. Eu tenho que saber isso. Quanto entra, quanto sai, quanto tempo demora. Uhum. Caramba, cara. Bate-papo bom, hein? Que recomendação, que mensagem você daria pro pessoal, cara? Principalmente assim, no sentido de. Às vezes tem gente, assim, tem empresários, ou principalmente às vezes tem um. Fala que assim, tem as pessoas, apesar de às vezes não quer se movimentar, mas quem tá trabalhando, acho que financeiro, depende, tem um olhar muito mais afinado, visto que lidar com os dados, né? O financeiro que sabe do custo geral, mas ele talvez não tome uma atitude, mas eu falo que o time também do DP que tem muitos dados, principalmente ali do 40% até 80% do que a empresa fatura. O que você daria de recomendação para aquela pessoa, olhando o empresário e olhando quem não é o funcionário mesmo, né? Uhum. Como é que ele poderia, o empresário, fazer para talvez inverter melhor? O que o colaborador poderia fazer se ele percebe isso no empresário, que dá para perceber, né? Se não tá passando legal. Não que você vai jogar a última pá de terra nele, mas o que você vai ajudar para ele alavancar? E para o empresário, o que ele pode fazer, de repente, para ele acordar para a vida, né? No sentido, poxa, eu tenho que buscar ajuda. Time tático, time estratégico, média e alta gestão tem que acompanhar indicadores e estratégia do negócio. Mas a estratégia era top-down. Não delega para cima, né? Não É isso aí. existe estratégia que vem do time. A estratégia ela é criada, desenvolvida por um board, por um empresário, por um CEO, por um diretor executivo. Ela é desenvolvida e ela é comunicada, porque isso se faz, é assim que se faz a cultura. A cultura Uhum, ou ela nasce do negócio, você não tem controle nenhum, ou você cria, desenvolve e comunica constantemente. Então, estratégia é isso. uhum. Tem que acontecer assim, não tem como ser diferente, porque se for diferente, aí eu tenho que levar insight. Eu tenho que levar insight. Um líder tático, um líder estratégico, que está lá vendo dia a dia, olhando o financeiro e falando,
faltando dinheiro, nós estamos aumentando nossa dívida todo mês. Empresário, olha para essa realidade. Não adianta você me pedir para comprar uma outra máquina, nós não vamos Não, conseguir. Não adianta você falar que nós vamos dar desconto, que não vai dar certo. Tem que ser claro, evidente, objetivo. Mas, se ele não ouve, sugere a procura de uma ajuda. Sugere a procura de uma ajuda. Ou então, procurou, falou, tentou. tem muito o que fazer, né? Olha para o mercado, então. Porque não adianta, cara, estratégia top-down. Sim. Não, vamos lá. Difícil falar isso, né? Mas democracia na estratégia empresarial. Não estou falando na gestão, na operação, no dia a dia, na Perfeito. rotina. Na Pelo estratégia, contrário. né? Tem Mas que... na definição da estratégia, ela tem que vir do empresário. Ele Exato. define a estratégia, comunica muito bem para o time e o time escolhe se quer estar alinhado com ele ou não. Uhum. E é assim que se faz uma empresa. E é assim que se constrói uma empresa. E aí, como você percorre o caminho? Dados, números e revisita constante dessa estratégia, desvia das pedras que aparecem, pula salta se forem necessárias saltar, para alcançar aquele objetivo e aquela estratégia. E ver quem quer de fato estar do teu lado. É isso. É isso aí, né? Esse é o segredo aí. E muita mão na massa, E né? muita mão na massa. Show de bola. É isso, meu amigo. Maravilha, Felipe. Fala para mim, conta um pouco pro pessoal onde pode te achar, o escritório, como é que funciona. Legal, nós somos então, é o GBA Advogados, né? O Granito Bonelli. Granito Bonelli em qualquer rede social. Eu sou o Felipe Granito, também me acha em qualquer rede social. Eu sou low profile total, eu não apareço, meu Instagram é fechado, eu não apareço em lugar nenhum. É, é, eu prefiro assim, embora a gente participe ativamente em muita palestra, em bastante evento, eu sou bastante low profile, mas estou lá. Precisou da gente, é só entra no escritório, encontra do escritório, ligou para lá, a gente atende na hora. E recomendo o cafezinho lá, Com hein? Quem é certeza. de Campinas é mais fácil, quem não for, pega um carro, um avião e vem. É isso aí. É isso aí, pô. Obrigado aí pelo bate-papo aí com a gente Que aí. agradeço o convite, prazer estar contigo, cara. Imagina que isso. Pô, pessoal, agradeço também a vocês. E aí, como sempre, né? Agradeço também a patrocinadora aqui, a DP Partner, que faz aprimoramento da área de departamento pessoal, independente do tamanho. E também a Fupago BPO, que faz a terceirização da folha de pagamento, ponto benefícios, né? E obrigado por mais esse podcast aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.